Oi, gente, estamos de volta, mais um Bloco Talks. Hoje a gente tem um convidado especial aqui, alguém que a gente conhece há bastante tempo e acompanha a trajetória, né? A gente meio que começou junto nesse mundo de tecnologia, acho que é legal contar um pouco. A gente vai falar muito hoje sobre IA também, né? Como que a inteligência artificial ela está impactando o mercado imobiliário. Mas antes de entrar no tema IA, né, obviamente, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, o Tijolo Hub, que é um ecossistema de negócios e inovação para o mercado imobiliário e construção civil, sendo ponto de encontro para as empresas do setor que querem inovar, se adaptar e gerar conexão estratégica e oportunidade real de negócio. E também o Hub Propriedade Digital, que é a maior plataforma de informação e educação sobre tokenização imobiliária no Brasil. Você pode acessar o QR Code que está aparecendo na tela, fazer o cadastro, pode iniciar um teste gratuito de 30 dias, vai ter o conteúdo completo da plataforma, e com isso tu consegue ver tudo que está acontecendo, todas as novidades que estão vindo nesse tema. Também temos os links aqui na descrição do vídeo, tanto do Tijolo Hub quanto do Hub Propriedade Digital. O nosso convidado de hoje é o Jota Batista. O Jota ele é um dos nomes mais influentes do mercado imobiliário no Brasil, eleito 3 vezes entre os 100 mais influentes do setor. Ele é um empreendedor serial, começou no mercado imobiliário como corretor aos 18 anos, já tinha sua própria imobiliária aos 21 e aos 24 a sua primeira startup. Vendeu a Flit para a Viva Listo em uma operação de M&A de startups e atualmente é conselheiro de inovação e fundador da Upload, que é um laboratório de inovação e escola de negócios para o mercado imobiliário. Também é autor do livro Inteligência Artificial no Mercado Imobiliário e é referência nacional em inovação IA aplicada no setor. Jota, seja muito bem-vindo. Pô, valeu, cara. Satisfação máxima estar com vocês mais uma vez aqui. Boas conversas que a gente já teve, como tu bem lembrasse, faz tempo, né? Faz tempo. Eu gosto de relembrar, às vezes, esse momento que a gente surgiu com as startups ali. Fomos pioneiros, né, em criar startup de PropTech aqui no Rio Grande do Sul. E, cara, muito massa bater um papo com vocês de novo aqui, falar um pouco das atualizações do mercado e ter essa troca aqui que é sempre bacana. Show. Temos o Gui aqui comigo também, né? Olá. Mais um juntos. E Gui, tu lembra, né? 2017, acho que foi, quando a gente começou e teve o primeiro contato na época com a Venture, que foi através dessa aceleradora que a gente acabou conhecendo o Jota, né? Sim. Então, desde sempre a gente se aventurou um pouco nesse mundo da tecnologia, como tu bem falou. Cara, era um terreno meio deserto na época, né? Assim, Totalmente. bem incipiente, não sabíamos muito bem o que rolava, quase não rolava nada, na verdade, no mercado de tecnologia, né? No mercado imobiliário de Ainda mais no tecnologia, imobiliário. Ainda mais no principalmente. mercado imobiliário. Não sei se vocês estão vendo que tá rolando uma trend agora, né? De falar que 2026 é o novo 2016, né? A galera tá postando foto de 2016. E eu fui pegar as minhas fotos lá de 2016, 10 anos atrás, que parece que é pouco tempo, mas tanta coisa aconteceu nesse meio tempo, né? Sim. E aí eu vi nessas fotos de 2016 eu indo pra São Leopoldo pra fazer um primeiro warm-up com a Venture lá. Que eu acho que eu entrei numa turma um pouco antes da de vocês, né? Uhum. Eu acho que foi antes. E cara, putz, parece que é pouco tempo de novo, mas tanta coisa rolou. E eu lembro de eu ir nesse warm-up, assim, tinha uma imobiliária, nessa época eu ainda tinha minha imobiliária, eu indo de terno lá pra fazer o pitch pros investidores, molecada de tecnologia, tudo mais Super descolado. descolado, né? Eu de terno, eu lembro que eu tirei a gravata pra não ficar tão pesado. E, cara, um mundo completamente novo, né? Tinha o quinto andar lá, distante, a Loft, acho que nem tinha começado ainda, era Não só o quinto tinha andar, né? loft ainda. E o quinto andar, se eu não me engano, saindo de Campinas, indo pra São Paulo, pegando a segunda ou terceira rodada, alguns milhões, né? E a gente tentando alguma coisa ali aqui no Rio Grande do Sul, no canto do país. É massa, né, essa história, ver o quanto a gente, né, foi fazendo coisas ao longo desse tempo aí. Sim. E o mais legal, cara, que eu vejo é que a primeira startup que eu tive, que foi essa que eu fui em 2016, depois a gente se conheceu, ela não existe mais, né? Uhum. Depois eu acabei pivotando, criando uma segunda, Uhum. e vocês construíram uma trajetória de continuidade que eu acho muito massa, velho. Então, até aproveitando para elogiá-los, assim, eu sempre uso como case, às vezes, quando eu vou falar de startup, que vocês mantiveram, né, a consistência no negócio. Isso é muito difícil, muito raro também. Até que, pô, a minha startup não existe mais. Foi em 2020 que a gente acabou encerrando e criando outra depois. Mas é legal ver como é que era o mercado antes e como é que tá hoje, A né? gente
não teve, assim, uma grande pivotagem, uma mudança muito drástica, né? Que, tipo assim, acabamos com, na época, Estúdio 360, hoje Bloco, mas teve muita adaptação, né? Teve. Nossa. Muita Imagino. adaptação. O mercado imobiliário, ele foi mudando, assim. Vou te dizer que 17, 18, acho que a pandemia, como muito se fala, ela provocou muitas mudanças no mercado imobiliário, não foi diferente. Então, cara, hoje o Bloco não é outra coisa. Mas, assim, mudou muito. Para melhor, obviamente, né? Sempre inovando, sempre trazendo novidades. Sim, sempre olhando um passo à frente, né, para onde o mercado tá indo. Até Que é um desafio, né? nosso último movimento mercado. agora desse M&A foi pensando nisso. Cara, qual que é o próximo passo do mercado imobiliário? Pô, talvez seja a digitalização do mercado. Vamos para lá. Boa, maravilha. O que tipo, tu começou como corretor, né? Sim. Teve a tua imobiliária. O que fez tu ir para tecnologia? Porque a gente olha muito para corretores, a gente trabalha com corretores no dia a dia. Cara, muitos não querem ficar trabalhando com tecnologia, né? Não gostam, não se sentem à vontade. Isso tá mudando também. Mas em que momento tu sentiu que, tá, vou para tecnologia, me deu vontade? Cara, eu não sei, não lembro do momento que rolou isso, tá? Eu vou falar um negócio aqui que eu nunca falei, mas eu nunca quis ser corretor, na verdade, quando eu comecei, né? Hoje eu sou puta defensor dos corretores, eu gosto pra caramba, eu sinto saudade demais de vender imóvel, de estar no dia a dia da corretagem, até que toda hora eu tô flertando com isso, com o meu retorno. Eu brinco assim, tipo, toda hora eu tô meio que, tipo, o jogador que vai pra Europa e quer voltar, assim, né, pro seu time que revelou, tipo, eu toda hora eu quero voltar. Mas naquela época, quando eu comecei, eu não queria ser corretor. Foi ouvir um anúncio de jornal com 18 anos, aí já revela a idade, né? E, cara, fui pra ganhar dinheiro, assim, pra ganhar dinheiro, puramente. Acho que a maioria dos corretores entra, tirando agora essa última leva que tem vontade de ser corretor, né? Porque Sim. a profissão acabou ficando mais vistosa, mas eu fui pra ganhar dinheiro. E, então, basicamente, todos os meus movimentos desde que eu entrei era para sair da corretagem, era para virar um gerente, um diretor, era para ter minha imobiliária, minha empresa, não era para continuar sendo um corretor. E então eu fui. Isso foi até ruim para mim, quando eu analiso assim, porque eu deixei de ganhar muito dinheiro como corretor, porque eu queria sair logo dele. Né? Sim, Até que eu entrei com 18 e com 20 para 21 eu abri imobiliária. Eu não estava formado ainda, não tinha tido um caixa, né? Eu não era um cara bem sucedido. E aí eu abri a imobiliária. E na imobiliária eu já não queria vender mais, eu queria ter corretor, eu queria ser, né, ser um executivo. Eu fui atalhando essas paradas e a tecnologia ela veio por uma questão assim, qual é o próximo passo, né? Bem o que a gente começou falando aqui. Na minha imobiliária a gente vendia só imóvel popular. Só Minha Casa Minha Vida, que era a imobiliária era em Guaíba. Guaíba estava se formando, estava começando a cidade a ter lançamento. Na real, não estava começando, eu vislumbrava que teria lançamento, porque tinha umas casinhas surgindo, e aí começou os negócios, a gente abriu um imobiliário focado nisso. E aí em 2015 veio ali o impeachment, a gente travou financiamento, travou crédito, não tinha nada. Na imobiliária, quando a gente abriu, eu sempre queria criar coisa diferente na imobiliária, sempre queria, né, como é que a gente vai fazer coisa diferenciada. Eu lembro que até eu comecei a estudar sobre startup, que eu li um livro, 2000, eu abri em 2014 a imobiliária, 2015, por eu acho que eu tava lendo uns livros assim, e eu li um livro falando de startup. E aí eu fiquei fascinado, e no site nosso da imobiliária, tinha assim, era Capital Imóvel, não, Capital Imóvel, primeiro imobiliário do Rio Grande do Sul com conceitos de startup. Porra nenhuma, a gente nem sabia o que era direito, mas eu achava que era cool. Startup na época era um tema, era uma palavra, né? Bonita, Nova. palavra bonita. Putz, tava Cara, super o hypado. mercado imobiliário, se for ver, se tu andar aqui em Caxias, andar assim, tu vai ver cada. Assim, tal nome e aí tem, sei lá, soluções imobiliárias, investimentos, todo mundo Sim. cria o seu nomezinho, Sim. né? E a gente era tipo uma startup imobiliária, sem ter nada, né? Mas eu achava o nome bacana. Eu já estudava essa parada, assim. E aí, quando veio o Facebook com os anúncios, a gente também investiu pra caramba. Foi basicamente uma das primeiras, acho que, não vou falar no estado, mas uma das primeiras, assim, da região metropolitana que tinha um investimento pesado em anúncio quando nem rodava Nem se tanto falava. isso. Né? Então, assim, já tava meio vivo essa parada de querer inovar, querer inventar moda, né? E aí, quando deu o impeachment, travou o financiamento, cara, a gente ficou, assim, sei lá, alguns meses sem venda praticamente, porque ninguém aprovava no financiamento, tinha que ter uma renda perfeita, tinha que ter uma condição perfeita. E aí, assim, corretor de imóveis não sobrevive sem dinheiro, né? E os corretores foram saindo da imobiliária, foi ficando só eu e meus sócios. A gente, cara, precisamos fazer alguma coisa, não tá dando certo, não tá dando certo. Aí, lendo um monte de coisa, eu li uma notícia do Quinto Andar, que eles estavam saindo de Campinas e indo para São Paulo.
lembro que foi uma notícia no G1, assim, dizendo, pô, umas primeiras startups do mercado imobiliário anunciam investimento, acho que era 40 e poucos milhões, para abrir sua operação em São Paulo. Eu fui estudar o Quinto Andar, não conhecia, né? Fui estudar os caras e fiquei fascinado. Falei, cara, o que os caras estão fazendo? Eu quero fazer isso também, né? E aí foi meio isso, assim. Preciso criar uma startup. Foi meio do nada. Eu lembro que o meu sócio, o Vinícius, agora ele tem uma agência de viagem, assim, super bem sucedido. E o Vini, ele meio que se acostumava com as loucuras que eu vinha do nada. Assim, meu, vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. E aí eu cheguei pra ele, cara, a gente tem que abrir uma startup. E ele, pô, sei lá o que faz essa porra, né? E aí a gente foi estudando. Eu e o Vini, a gente abriu uma imobiliária, inclusive, porque eu tava um dia num bar em Porto Alegre, antes da imobiliária, né? Eu tava trabalhando como corretor ainda. Eu já era diretor dessa imobiliária que eu trabalhei em Porto Alegre. E eu tava num bar com um amigo corretor, e ele falou assim, era uma quarta-feira, ele falou, cara, o que tem pra fazer hoje em Porto Alegre, será, né? E aí ele falou, será que, imagina se tivesse um aplicativo, você tava começando os apps, né? Será que se a gente tivesse um aplicativo que a gente soubesse que balada tem hoje? Aí eu fiquei com isso na cabeça, falei, cara, essa é uma baita ideia. Aí o Vini, esse meu amigo que virou sócio da imobiliária, o pai dele tinha uma empresa de tecnologia, mas era uma empresa de tecnologia pra indústria, não tinha nada a ver, mas pra mim tech era tudo igual, né? Aí eu fui falar com o Vini e falei, Vini, tem uma ideia de a gente criar um aplicativo de balada pra gente descobrir o que tem em Porto Alegre. A gente ficou, acho que umas 2 semanas desenhando esse aplicativo, até que a gente se olhou e falou, cara, a gente nem sabe como é que fazer isso, como é que desenvolve esse negócio. Aí eu falei, então vamos criar uma imobiliária, então. A gente criou uma imobiliária. Então meio que já tava vivo essa coisa de querer inovar, e o Quinto Andar foi um estopim de, tipo, dá pra fazer isso no mercado imobiliário. Enfim, só pra você ter uma ideia, né? Isso foi 2015. Eu só fui criar o meu Alu, que foi, né, a primeira startup, só foi pro ar em 2018. Foram 3 anos tentando, MVP que dá errado, pitch, cara, sim, mas foi meio que essa transição, assim, meio normal, sabe? Foi legal. Foi isso. Cara, incrível, né? A gente falou que tu tentou fazer o aplicativo para eventos, enfim. Eu tive uma experiência similar com um negócio para viagens, para roteiros de viagens. Olha aí. Então, tipo, a gente sempre tem algumas tentativas frustradas, né? Nunca é de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Vai ser o que mais amadurece E não, isso aí traz uma bagagem, né? Traz a incrível. A próxima daí é mais... Falando atrás, né? De tecnologia no mercado imobiliário, qual tu acha que são as, talvez, dificuldades que o setor traz em si para essa questão da tecnologia, sabe? Tu tem algum ponto que tu destaca? Cara, eu aprendi com o tempo, assim, porque quando eu criei o meu Alu, eu era o meu papel era meio que ser um rebelde, assim, no mercado, né? Então, tipo, vamos mudar o aluguel, porque o aluguel do jeito que tá não dá, né? O pitch do Quinto Andar também. Então, a minha visão pro mercado, ela saiu, tipo assim, eu era um cara de imobiliária, tradicional, né? Vendia imóvel e tudo mais, que não gostava do modelo tradicional, não queria nem ser corretor, não queria ser visto como um cara tradicional. Aí, pô, abriu uma startup que era pra ser rebelde. Então, tipo, era eu contra todo o mercado, né? Essa era a ideia. Até que a gente até debatia se o corretor ia fazer sentido nesse modelo novo ou não, e tudo mais. Então, a minha visão era, tipo, o mercado é atrasado, vou chutar a parede, vou fazer um mercado novo. Aí, com o tempo, a gente vai aprendendo, né? Por que as coisas funcionam desse jeito. O que eu vejo, assim, acho que no primeiro momento, não é que o mercado imobiliário não quer inovar. Tipo, teve uma pesquisa uns anos atrás que dos mercados mais atrasados em relação à tecnologia, o mercado imobiliário só ficou na frente da pesca, né? Da caça e pesca. Essa pesquisa é bem... Pô, girou bastante no meio. Isso é meio que até uma lenda, né? Porque eu lembro que uma vez eu tava numa palestra, eu falei isso, e um cara falou, depois me falou assim, cara, eu nunca achei essa pesquisa. Eu falei, então, eu também só vejo falar dela. Eu vi o artigo, mas A gente até falou no podcast que a gente falou. É uma lenda essa parada, né? Mas eu acho que assim, não é porque o mercado não quer. Assim, nossa, o mercado não quer. Parece que é uma galera, uma cúpula que se reúne e diz, meu, não vamos inovar. Não é assim, velho. Eu tenho uma explicação pra isso. É uma explicação, assim, 2 pontos dessa explicação. O primeiro é que o cliente nosso, o cliente imobiliário, né, o B2C, quem compra ou quem aluga imóvel, ele vai fazer isso 1 ou 2 vezes na vida dele. Em sua maioria, né? Tem investidores, óbvio, mas o cliente médio do mercado imobiliário, ele vai buscar o mercado uma vez, e aí ou ele vai se frustrar, ou vai comprar, ou e depois ele volta, mas ele vai fazer isso por uma coisa muito específica da vida dele, né? Então ele não é aquele cliente do varejo que está o tempo inteiro demandando, né? Ele está tendo uma experiência contínua. Ele não é aquele cara que vai comprar, pô, todo dia eu vou no mercado, então eu quero que o mercado melhore. Sim. Cara, é uma vez, ele vai lá, a experiência normalmente vai ser ruim, né? Agora tá melhorando, mas normalmente a experiência é ruim.
ele sofre com essa experiência, ele diz, cara, aquela imobiliária foi ruim, ou aquele, né, aquele corretor não me atendeu bem, e deu, acabou. Vive a vida dele, na casa dele. Então esse eu acho que é o primeiro ponto. O nosso cliente, ele não nos exige várias vezes. Ele exige uma vez e deu, né? A soma de todos os clientes é que gera um incômodo, mas o cliente não tá ali toda hora nos batendo. O segundo ponto é que o ciclo é muito longo, né? Para desenvolver um imóvel, tu tem, cara, eu sempre falo assim, um incorporador para mim, construtor, incorporador, loteador, ele é um futurista, né? Sim. Ele é o maior futurista que existe, né? Porque o cara tem que saber, cara, hoje a Que vai tendência é acontecer 5, compacto. 6 anos na frente. Pô, imagina o cara de São Paulo lá, que tem, né, lançamento pra caramba, e o cara assim, pô, a tendência é compacto. Pô, será que daqui a 5 anos, quando eu entregar o meu Será que compacto... não vai ter outra pandemia? essa parada vai continuar a tendência, velho? Difícil, né? E aí? Então, pô, a tendência é ter mercadinho no imóvel. Uhum. Cara, óbvio, hoje em dia é meio que impensável não ter. Mas o cara que projetou o imóvel há, sei lá, 8 anos atrás, que entregou a menos de 3, esse cara, tipo, não era essa a tendência da parada, né? Então, o ciclo é muito longo, é difícil tu apostar em tendências, né? Então, tu meio que deixa acontecer a tendência e tu vai adaptando ela. Pra mim, essas duas são as explicações porque parece que a gente é meio atrasado, assim, como Tanto um todo, apostar sabe? em tendência, quanto tu comprar algo que tá super em alta, que, tipo, pô, daqui a pouco vai diminuir, sabe? Exatamente. E aí, quando ficar pronto, tu vai... Olha só, tem uma coisa aqui que há 4 anos atrás era bombava, hein? Tipo, é difícil, Cara, é muito realmente. complexo, velho. Assim, quando a gente criou o Prop Talks, né, o podcast que eu tive também, esse ano a gente deixou em stand-by, assim, as gravações, mas a gente ficou 3 anos gravando, a gente fez mais de 100 e poucas gravações. E chegou uma hora que a ideia era só falar de inovação e de tendência no mercado. Chegou uma hora que a gente fez um mapa, eu e o Zanotto. Um abraço pro Zanotto. O Zanotto é um desses caras que consegue interpretar tendências antes de todo mundo. O Zanotto tem uma Legal. habilidade incrível, assim, de conseguir enxergar o que vai acontecer no Ele tá há mercado. bastante tempo no mercado, né? 20 e poucos anos no mercado, mas tem uma leitura diferente, assim, né? E chegou uma hora que a gente ia fazer uma palestra juntos, e a gente começou a fazer palestra, era tipo dupla sertaneja, né? Fazer palestra em dupla no mercado. E a gente falou, cara, vamos falar sobre tendência, a gente falava assim, e a gente fez um desenho, assim, a gente fez um mapa do que a gente enxergava ser tendência no mercado. E aí eu meio que me vi, a gente mapeou mais de 40. A gente não era nem tendência, a gente chamava de movimentos, porque tendência é uma coisa meio que vai rápido, né? Movimentos do mercado. E aí eu me vi numa posição de assim, caramba, eu tô mapeando tendências no mercado. Eu comecei a estudar muito sobre isso. Cara, quais são os movimentos, né, no mercado, as tendências. E cara, a gente fez assim, era 40 e poucos movimentos que a gente mapeou, né? Até eu quero revisitá-los pra ver como é que tá, se a gente foi acertando ou não. Mas eu lembro que a gente mapeou isso foi, sei lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás. Que era o envelhecimento, né, da população, era o senior living, era o mercado das pessoas mais velhas, né? Pô, a gente tinha esse segmento mapeado. Aí a gente tinha um outro que era o segmento que eu gostava de chamar de Sport Style. Eu gostava de dar nome pros nossos movimentos. Isso foi 3 anos atrás. A gente apresentou isso na palestra e tal, a galera curtiu pra caramba. E tá, era movimento, né? E aí agora tu vê, assim, pô, o movimento wellness, né, que a gente chama de Sport Style, não tem como não Explodiu, pensar no sim. empreendimento sobre isso. E eu lembro que lá, 3 anos atrás, eu tava falando com o Zanotto, a gente falava assim, cara, o incorporador, antes ele tinha que entregar um prédio com uma academia, tipo assim, academia era o canto que sobrava do Sim. prédio, velho, né? Sobrou Com aqui um qualquer coisa cantinho, velho. dentro. Bota uma esteira, Uns halteres. uns halteres, uns colchonetes ali. Tapetinho. Vambora. Aqueles negócios pro cara se alongar ali. É isso, velho. Ninguém cobrava, né? Se tivesse bom, se não tivesse, tá, ok, né? Se tivesse aquele cantinho já era bom. Hoje, o cara começa o empreendimento pela área wellness do Sim. projeto, né? Ele tem que começar por isso. Então, eu já vi prédios em São Paulo sendo desenhados que, cara, o prédio ele foi pensado primeiro para ver como é que as pessoas iam usar, né? Principalmente em relação a bem-estar, e depois tu projeta o resto. Pô, imagina no meio do projeto. Tu tá ali no projeto, no meio, né? Tá subindo no meio e começa a tendência, fica assim, cara, eu não pensei nisso. E agora? Né? Então, acho que é meio complicado essa questão de tecnologia e de tendência no mercado, né? Mas, de qualquer forma, tem uma coisa que ninguém sabe, porque o mercado também nunca se expôs tanto. Isso é outra coisa, né? O mercado imobiliário não era exposto como hoje é. Tu falar com um construtor, com um incorporador, sim, era, né, fechadinho. Mais restrito. Tu só veria o projeto lá. Depois que eu comecei a conhecer muitos desses empreendedores também,
eu comecei a descobrir uma cadeia que investe em tecnologia absurdamente pesado, assim, e que ninguém vê. Tipo, a setor de construção. Cara, eu ia comentar isso, porque a gente vê muito o que é visto, o que é tácito, né? Aham. O comercial, o prédio, o que tem. Mas, cara, tudo que tá por trás ali é um canteiro de obra ali, cara, que, nossa, tem Mas tu muita... acha que já tem muita tecnologia ou que tá engatinhando? Não, cara, tem tecnologia Eu pra acho que tem caramba, muita velho. já, eu também ia falar. eu É acho que tem também- Mas o muita pessoal tá coisa, cara. usando, assim. É que, de novo, né? Isso mexe muito com. Isso, cara, é um negócio muito delicado, né? Então, você vai apostar numa tecnologia de construção nova, por É um exemplo, né? investimento muito grande em imobilizado, né, na É. tecnologia. Tipo, vou começar a construir de uma forma diferente. Cara, tu tem que investir uma paulada, Cara, né? uma grana absurda pra te testar, né? Pra testar, Porque não vai sair exatamente. construindo um prédio de 5, 10 andares com uma coisa nova, que ninguém Sim. testou ainda, né? Ou que tem pouco teste. Então, o custo de teste dessa parada já não compensa, às vezes, a troca dele, né? E aí, beleza, foi validado. Aí tu tem que trazer, tem que produzir isso aqui, porque às vezes não tem aqui isso daqui, né? Uhum. Eu tenho Mão de obra mão especializada. de obra meu especializada. Deus. Eu tenho alguns amigos que foram recentemente pra China. E aí, que é uma viagem, inclusive, que eu tô muito afim de fazer. Acho que a gente que trabalha com tecnologia, né, com inovação no mercado, a gente Uhum. precisa. Me fala assim, cara, todo ano tu tem que ir, porque todo ano uma China nova nasce. Eu Uhum. falei, pô, tem que ir. E aí eles falam assim, cara, os caras estão com anos à frente na construção. Eles foram numa feira lá que mostrava vários negócios. Eu falei, pô, mas tu vai trazer essa parada pra cá, né, velho? E aí, como é que tu vai fazer, né? Tem que construir uma fábrica disso pra Sim, te conseguir produzir em escala, né? Eu até ouvi uma palestra do Jeromel, Aham. ele vai bastante pra China e tal, ele trouxe isso que na China eles estão industrializando a construção civil. Agora tu fazer uma casa de tijolo, cimento e tijolo é quase algo artesanal. Aham. Né? Caramba. É Já é o alto comum, padrão agora, tu fazer Aham. tem uma casa de tijolo. Porra. E eu acho que a gente vai chegando nessas coisas, sabe? Sim. Porque, de novo, tu tem um tempo de validação, de maturação dessas tecnologias também, mas se tu for olhar, acho que qualquer construtor, assim, né, em escala, cara, existe muita tecnologia empregada de coisas que foram vistas há 15 anos atrás, que agora Sim. tá consolidado, que a galera tá usando. É que, de novo, a gente só vê o que tá ali, né? Sim. O que tá ali. Então a gente imagina assim, pô, mas o prédio parece que é sempre o mesmo. Mas também não tem muita coisa que fazer, né? Né? Tipo, eu lembro que a Vitacom, uns anos atrás, o Ale, né, o Alexandre Franco, que é um cara super inovador, ele é um cara que ele anuncia muita coisa, né? Ele às vezes nem tá fazendo ainda, mas anuncia pra dar esse impacto no mercado. Aí, pô, a Vitacom construiu um prédio que tem elevador não, que era garagem pra drone, alguma parada assim. Uhum. Já vislumbrando que ia ter entrega com drone e tudo mais. Entendi. Essa é uma parada Jetsons, né? Futurista pra Uhum. caramba. Isso seria uma coisa que visualmente tu vê num prédio, você fala assim, nossa, o prédio recebe drone. Pô, tá preparado, tá lá. Se uma hora virar isso mesmo, Sim. tá pronto. Mas é uma aposta, então parece que o prédio não inova muito, mas também são inovações meio, né? A gente tem, cada vez mais automações no prédio. Uhum. Pô, daí já é alguma coisa mais moderna, parece. Mas no final do dia, cara, é um quarto, uma cama, não Sim. tem muito o que fazer, né? São coisas pontuais que vão acontecendo, principalmente em escala, né? Gente que fala com muito incorporador que constrói muito, não dá pra ele fazer tantas apostas assim, né? Não, tudo o risco é muito alto, né? Do investimento. Mas, no cara, a gente mercado. fala bastante do material e tal, mas tu olha pra operação, o dia a dia. Isso. Uhum. Cara, ali dentro também tem muita tecnologia que tu pode envolver, né? Na operação da obra. Na operação, tipo, não digo material, né? Digo sistema, assim, Sim. sistema de gestão de obra, enfim, tem muita coisa ali. Eu acho que essa aí sim, baita lembrete. Eu acho que isso daí é a próxima fronteira, assim, né? Existem muitos sistemas imobiliários que já funcionam há muito tempo. Existia um problema muito grande na construção civil, que era essa integração desses sistemas. Então o cara tá lá na obra, ele usa um sistema, o cara do administrativo usa outro, o de projeto usa outro, e aí no final do dia tu vai estar no papel, porque para trazer a informação dessa coisa para Sim. essa coisa vira o papel, o WhatsApp ali e tudo mais. Agora com a inteligência artificial a gente consegue fazer uma operação mais fluida, né? Então existia tecnologia, mas era uma tecnologia que não se conversava. Então agora tu vê tipo o BIM, por exemplo, né, que o negócio já não é novo, mas a maioria dos incorporadores aderiram e aí ele também tá cheio de evoluções. Acho que é porque a gente como um todo, seja construção civil ou qualquer outra coisa, a gente tá passando por
acho que tá indo pra uma era de eficiência máxima, assim, né? Uhum. E que não existe margem mais para não ser eficiente, né? O que não for absurdamente eficiente vai ficar para trás ou vai ser algo artesanal que vai ser até Uhum. valorizado por isso, Sim. mas a escala absurdamente menor, Vai ser assim né? porque a pessoa quer que seja É, assim, isso né? aí, porque é um objetivo ser desse E essa jeito eficiência, tu acha que tá ligada diretamente com o uso de ferramentas de IA, a 100%, né? 100%, Isso até, eu 100%. tava pensando aqui agora, cara, tipo, vamos falar de IA, por exemplo. Tá, mas IA aonde? Porque ela pode estar em literalmente todos os Ah. lugares. Ela pode estar no financeiro, ela pode estar no marketing, criando uma arte pra postar no Instagram, ela pode estar na obra, no advogado. Exatamente. Pô, é difícil tu começar de algum lugar, né? Tipo, onde eu começo aplicando IA? Tu vê Cara, esse é o algo que é desafio. mais usado hoje, que tá, tipo assim, disparando. E a gente tem ainda a divisão entre corretora imobiliária e incorporadora, que também muda É. muito a forma de usar a IA. A gente foi muito pro construtor, né? Construtor incorporador. Mas assim, acho que a maneira mais validada hoje de usar a IA é o atendimento ao cliente. Essa É a que mais se ouve falar, né? meio must have já, assim, né? Tu tem que ter um atendimento de IA. Não é que tem que ter, mas é possível hoje que tu tenha isso num nível muito aceitável Uhum. de qualidade, assim, né? De humanização. Humanização, jeito, conseguir fazer esse atendimento mais rápido ao cliente, até uma esteira com isso, tem como fazer. Seja tu desenvolvendo dentro de casa, claro, contratando, tudo mais, desenvolvendo dentro de casa, ou seja tu usando alguma das ferramentas que existem no mercado, tem várias startups aí que surgiram que fazem um baita trabalho. Então, acho que o primeiro passo normalmente é esse, porque é onde tu consegue até ver alguma coisa, né? Uhum. Eu tava vendo um artigo, um negócio que eu concordo muito, assim. Eu meio que assumi a frente de falar de IA para o mercado imobiliário, né? E de tentar responder essas perguntas que eu também às vezes não tenho resposta. Tipo, o pessoal fala, como é que eu uso IA? Não sei, a gente tem que ver como é que tá a operação. E, cara, a gente tem uma mania, correta até nós como donos de negócio, que a gente tem que ver ROI em tudo, né? Uhum. E aí tu pega assim, pô, onde é que a IA vai trazer ROI? Onde é que ela vai trazer retorno, né? Ou menos custo, ou aumento de receita. E tem alguns pontos que ela pode fazer isso. No atendimento ao cliente, tu consegue até ver, assim, pô, tem menos cliente morrendo no início do funil, eu tô melhorando, né, a minha conversão, no final do dia pode dar um pouco mais. Mas eu acho que o grande game da IA, buscando essa eficiência máxima que a gente tá falando, é que ela vai fazer com que tu não gaste um dinheiro futuro. Por exemplo, assim, né, vou começar a implementar a inteligência artificial para fazer umas análises ali de dados da minha obra ou da minha imobiliária, enfim, fazer essas análises, coisas que antes eu tomava tempo pra caramba, e eu vou fazer essas análises agora. Então eu tô ganhando tempo. Não tô ganhando dinheiro ainda, ROI, né, custo, menos custo, mas tô fazendo essas análises. E essas análises que eu tô fazendo com a IA, ela permite com que eu faça, mais, né, com menos ali, com menos esforço, e que eu anteveja movimentos e que lá na frente talvez eu gastaria dinheiro se eu não tivesse essa análise agora da IA. Uma contratação a mais, ou um investimento a mais, ou continuar com uma campanha que não tá dando certo. E esse cálculo a gente não faz, né? No nosso ROI é só o que a gente deixou de gastar ou deixou essa coisa futura que a gente talvez não investiria, isso não entra. Então acho que a IA também a gente tá começando a se acostumar como é que a gente calcula ela, né? Sim. Se eu boto uma IA para atender meus clientes, hoje eu tenho, por exemplo, um SDR humano fazendo isso. E aí, conforme eu vou aumentar, se eu aumento meu investimento de marketing, eu aumento o meu número de leads, e se esse SDR não dá conta. né, conta, eu boto mais um, eu vou tendo custo nisso. Aí eu boto uma IA. Quer dizer, até mais cara do que um dos SDRs, mas eu boto uma IA. E conforme eu for investindo mais, ela vai tendo mais capacidade. E ela, às vezes, até eu gasto um pouco mais por causa dos tokens e tudo mais, mas é um custo muito menor do que eu teria se eu estivesse contratando mais 3, gente, 4, né? sim. Isso normalmente a gente não consegue fazer esse cálculo antes, né? Então não entra na nossa conta se tá dando certo ou não. É com o tempo que a gente vai ver isso. Então eu acho que é muito novo o negócio de inteligência artificial, né? A gente tá vendo ainda como isso vai trazer mais retorno. Mas hoje, como tu falaste, Felipe, dá pra fazer tudo, dá pra fazer qualquer parada, a gente consegue fazer. Ainda mais agora que a gente tem um movimento de vibe code, né? Que a gente consegue construir nossas próprias ferramentas. Acho que pra mim esse é o negócio desse ano, assim. Ano passado era o agente de IA, que era o grande negócio, né? Esse ano, para mim, a parada é que qualquer empresa consegue desenvolver as suas próprias ferramentas. Sejam ferramentas mais complexas, e aí precisa, claro, de time de tecnologia para ajudar, ou microsistemas que a gente nem imaginava que daria para construir algo, a gente consegue fazer hoje.
Microsistemas. Então, Entendi. tu potencializar o cara do marketing pra falar assim, cara, vou te dar um conhecimento aqui de como é que tu constrói a tua própria ferramenta de marketing pra otimizar o teu trabalho e tu mesmo vai construir uma ferramentinha pra ti ali, pra Uhum. te usar na empresa. Cara, isso é inimaginável há um ano atrás. E hoje é possível fazer isso. Então, acho que a gente vai Tá ter muito rápido, né? muito rápido. A gente Bizarro. vai ter microsistemas rodando na empresa, criado pelos próprios colaboradores, claro, com o aval do TI, Uhum. da inovação da empresa, do marketing, do time de tecnologia, para, né, que isso, por causa de dados e tudo mais, privacidade. Mas a gente, acho que tem hoje, eu acredito que isso vai acontecer, com que cada líder de área consiga melhorar a sua área, o resultado da Uhum. sua área, criando ferramentas específicas para sua operação. Essa é uma parada meio doida, assim, mas Tu acha dá para fazer. que a incorporadora, a empresa consultora, né, do mercado, ela precisa ter um certo tamanho para buscar usar IA? Tipo, ou não? Ah, eu faço uma obra por ano, e uma obra pequena por ano. Cara, eu preciso usar IA? Tipo, tu acha que é algo que é excludente, o tamanho da empresa, o porte da empresa? Ou ela consegue buscar benefício na IA também? Todo mundo. Quanto maior ela, óbvio que daí ela pode fazer muito mais coisas, né? Mas vamos pensar o seguinte, né? A gente pessoalmente. Vamos analisar assim, pô, o Jota pessoa, não nos negócios. Eu uso pra caramba, né? Em vários momentos da minha vida. Desde quando eu quero pesquisar, sei lá, se um alimento tem mais nutritivo que o outro, até, pô, quero analisar rápido aqui um texto, quero escrever, o que eu mais faço é, cara, vem uns artigos em inglês lá, longo pra caramba. Eu sei que eu vou demorar muito tempo pra ler eles, né? O meu inglês é meio lento. Eu jogo lá, tem uma primeira análise rápida então, assim, se pessoalmente eu consigo usar pra caramba, imagina a empresa, né? Sim. Então, no menor nível, que é o nível dá pra usar. Imagina, né? Vou fazer uma obra por ano. Tá, não preciso ter daqui a pouco um agente de atendimento ao cliente com IA, porque é uma obra, eu boto alguém pra fazer. Mas e essa pessoa, como é que eu posso usar ela para ter uma excelência maior nela? Eu posso falar para ela, ó, aqui, eu criei um assistente para ti, que qualquer dúvida que tu tenha do cliente, tu usa esse assistente aqui, que ele tá preparado com todo o empreendimento, tu responde melhor o cliente se tu usar ele. Pô, já tô usando IA. Vou fazer uma obra, pego todos os meus concorrentes da região, jogo pra um agente também, uma IA, e falo, ó, analisa para mim isso aqui, vê se o meu empreendimento tá dentro das características aqui. Imagina, abro o bloco, pego todos na região ali e falo, cara, analisa para Analisa os mim produtos. os produtos e ver se o meu tá dentro de preço, de produto e tudo mais, me dá insights do meu, Isso eu tô falando no nível mais do menor da IA, que é a gente conversar com ela. Uhum. Eu posso fazer mais coisas, posso criar vídeo com IA, posso criar imagem com IA, né, em vez de eu gastar às vezes uma grana para renderizar todo o projeto, eu faço as principais imagens e o resto eu cocrio com IA, um vídeo. Cara, eu naveguei semana passada, eu acho que foi numa ferramenta que é do Google Notebook LM. Isso Acho aí que é é isso. uma maluquice esse negócio. Cara, eu não tinha tido a experiência ainda. E pelo que eu entendi, tu cria como se fosse um ambiente ali, né? Ah. Que eles chamam de notebook. E tu coloca uma série de fontes de dados. Pode ser um site, pode ser um vídeo, pode ser um artigo, pode ser um podcast. E tu pode alimentar com até 300 fontes, 200 fontes, não sei. E aí tu tem. É como se estivesse montando um agente, eu acho, né? Em termos técnicos. Mas aí a partir disso tu pode gerar apresentação, infográfico, texto, documento, até áudio tu pode gerar. Cara, quando eu vi isso, eu pensei, pô, aí eu te fiz a pergunta do pequeno, porque, cara, qualquer um se beneficia com isso, né? Perfeito. Então é só a pessoa ter, de fato, assim, ela quebrar as barreiras, porque a gente coloca barreiras, né? Eu mesmo já várias vezes pensei, tá, cara, pra isso talvez eu prefiro continuar fazendo dessa forma que eu faço hoje. Mas aí tu começa a testar, bota aqui, bota ali, tu vê que o negócio começa a criar corpo e te ajudar de verdade, depois tu não larga mais. É até ruim, porque tu não larga mais, tipo, tu precisa daquilo. Uma coisa que eu olho com muito bons olhos para IA é quanto vamos falar, a herança corporativa. Tu fez lá 2, 3, 4, 5 prédios. Cara, tu não tem esses dados digitais ou putz, o que eu errei lá no primeiro prédio, quanto que eu gastei sei lá, no rodapé que eu botei lá. Cara, tu começa a usar a IA para fazer todos esses processos e alimentando ela durante todo o processo do empreendimento. Cara, num próximo tu tem praticamente toda a herança corporativa Boa. sei lá, do marketing, como o marketing vendeu, o que ele fez, o que a gente pode usar nesse aqui. Então tu começa a criar quase um playbook, que hoje a gente cria um playbook na mão ali pô, o que o comercial tem que fazer? Pô, entrou um comercial novo, tá aqui. Tu tem esse playbook de anos ali, quando tu começar a usar IA, pra daqui 10 anos tu
Cara, tu tem um banco de dados ali bizarro, né, da tua Também com um empresa. oráculo, né, de Exato. coisa. Assim, cara, vou pegar esse gancho que falou do notebook LM, tá? Pra quem tá nos ouvindo, pesquisem. É uma das ferramentas que eu mais uso hoje em dia pra isso, pra estudar, basicamente. Uhum. Mas pra fazer correlações entre as coisas. Então, como eu falei que eu gosto de ver uns artigos, às vezes, em inglês, demora muito pra ler, eu não mando no chat GPT, normalmente eu mando no notebook LM. E aí essa ferramenta do Google já vai resumir pra mim, naturalmente, quando tu bota ele, ela já vai fazer o resumo. Se tem algum outro tema semelhante, eu boto no mesmo notebook ali pra ter análises diferentes. Faz essa análise e às vezes o que eu gosto de fazer é gerar o áudio ali, que ele gera tipo um podcast, né, entre 12 IAs conversando, isso é uma coisa surreal. E aí pô, esse dia eu tava lendo um artigo do MIT, eram 50 e poucos slides em inglês. Cara, uma treta, assim, de eu ler tudo aquilo ali. Eu botei no notebook LM, entrei no carro, ia dar uma volta por São Paulo, e qualquer volta por São Paulo é 1 hora no trânsito. Gerei um podcast de 10 minutos. Então eu só queria saber qual era a essência do conteúdo, porque eu queria saber se tinha algumas coisas que eu poderia usar. Esse podcast de 8, 10 minutos que gerou, tirou a minha dúvida do que em vez de eu ler todas as 50 e poucas páginas, Sim. né? Se eu precisasse, aí eu teria que ler, mas aquilo ali já deu certo. Então é uma ferramenta absurda, assim, que qualquer pessoa pode usar. Dá pra fazer várias coisas legais ali. Mas é muito assim, começar a testar, sabe? E são várias ferramentas que existem, né? São mais de 30 mil ferramentas já de IA, e contando e crescendo cada vez mais. A gente fica meio maluco. Eu confesso que eu, sim, que toda hora vejo esse negócio, chega uma hora que eu meio que dou Cara, desde dezembro, pra você ter uma ideia, desde acho que dia 10 de dezembro, eu não olho nada de IA. De tipo, de Sim. notícia, de novas ferramentas, eu só tô armazenando assim. Eu falei, cara, de janeiro eu vou ficar, porque é muita coisa. Só vejo por cima, por alto. E aí ontem eu tava falando com o meu irmão, eu falei, eu tô me sentindo atrasado pra caramba, eu preciso voltar, porque eu tô me sentindo que eu tô um dinossauro na IA, Mas isso é um né? problema, né, cara? Pô, a gente cria uma sensação de que tu nunca tá Não, a par. é. Tu tá sempre atrás, tipo, pô. Mas aí tem um ponto, sabe, que é o que eu costumo dizer também nos treinamentos que a gente faz do Upload lá. A gente faz um treinamento em company, nas empresas e corporadoras, principalmente, que é para botar todo o time na mesma página. Chama AI First. Pra criar cultura de IA na empresa. Dura um dia inteiro. E a coisa que eu mais falo pra galera é, tipo, cara, tu não vai dar conta. Se eu que estudo esse negócio e não já meio que desisti de dar conta, de saber todas as ferramentas Uhum. possíveis, então ninguém vai fazer essa porra. O que a gente tem que fazer é entender o conceito, assim, qual é o conceito da IA, né? Por que ela existe, como é que ela existe, né? Os fundamentos dela, porque daí a gente vai entendendo onde é que a gente vai encaixar essa parada, né? E aí eu meio que entendi, cara, ela é um baita copiloto pra mim. Algumas coisas automáticas, principalmente um copiloto, é tipo o Homem de Ferro ali, né? O Jarvis, né? Ele pede, ela vai fazendo umas paradas, ela fez uma coisa sozinha, traz pra ele, mas no final do dia ele que manda na IA dele, né? Então é isso, pô, preciso fazer uma planilha. Antigamente eu ia abrir a planilha, agora eu já penso, tá, preciso uma planilha. Então eu vou lá no Manus, que é uma ferramenta que eu uso, que pra mim faz planilha melhor. Eu falo, ó, tô pensando em fazer essa planilha aqui, me dá um começo dela, como é que eu tenho que olhar. Pum, beleza. Então já economizei um tempo pra caramba, já tem o stat da planilha. Preciso ler um artigo. Pô, já mando lá, fala um resumo rápido, ver se eu preciso ler ele realmente. Mas é muito essa coisa de tu entender que, assim, cara, eu que tenho que estar mandando esse negócio ainda, né? Tipo, Sim. o que mando ainda, ele tem que me servir do que eu ficar perdido ali achando um monte de coisa legal. Porque no final do dia também, pro empreendedor, cara, que ferramenta eu uso no meu negócio? Assim, né? Um ambiente absurdo de ferramentas, né? Qual que eu vou usar de fato? Tu tem que entender um pouco mais desse fundamento da pra te calmar e, cara, peraí, qual é o meu desafio hoje? O desafio é escala, o desafio é analisar A melhor, gente né? bate bastante na tecla com as incorporadoras, são clientes do bloco, na parte de organização, porque organização de dados, né? A gente Aham. fala de Sim. processos, porque a IA normalmente ela se baseia em alguma estrutura que já existe, em algum conhecimento que já existe de alguma forma registrado. E se tu não tem isso organizado, o resultado do teu copiloto, né, do teu assistente, não vai ser bom. Então, o Exatamente. primeiro passo não é, tipo, cara, é tu mesmo organizar os teus dados, o teu processo dentro de um lugar que vai te ajudar depois a usar uma IA, né? Sim, sem dados não existe, É. não existe nada, né? E, assim, pegando um pouco da tua experiência conversando com incorporadoras, a gente falou da IA no atendimento. Tem outros casos de uso que tu já vivenciou ou já viu, diferente do atendimento ao lead, assim, que tu acha que é legal
comentar? Cara, a gente sempre, ali no Upload, a gente sempre gosta de fazer, dentro dessa imersão que a gente faz até, a gente faz um hackathon com o próprio time para o time desenvolver ferramentas que ajudariam, né? Uhum. Então eu gosto muito desse conceito de micro ferramentas, assim. Então, por exemplo, o marketing. Como é que o marketing analisa melhor as campanhas que estão sendo feitas? Para ser um negócio assim, ó, e ajudar a analisar, dizer se uma está performando bem ou mal, sugerir coisas. Uhum. Então, como é que a gente cria isso? Aí dá para criar uma ferramentinha para isso, uma automação que faz isso. O administrativo. Como é que o administrativo automatiza ou melhora a análise das planilhas de contas a pagar ou não? Em todos os níveis tu consegue fazer pequenos ajustes assim, fazendo, mas principalmente essa organização de, cara, onde é que estão as fontes da empresa, as fontes de dados da Uhum. empresa, onde é que está saindo informação? É o sistema. Então, beleza, o sistema está sendo bem usado, sendo abastecido, está com informação completa, está tudo cadastrado os outros imóveis, não está. Sempre a gente começa meio que por isso, assim, sabe? Até pra botar uma IA no atendimento, tem que ter minimamente informações interessantes para ela atender e responder Uhum. melhor, né? Então dá para colocar basicamente em tudo. É difícil dizer um lugar, porque a Sim. gente vai construindo coisas, às vezes, muito pontuais, que só quem tá na operação consegue Mas dizer, né? onde é mais fácil começar? Tu pega Cara, vamos lá. Talvez mais 50% dos clientes do bloco, por exemplo. Tá. Cara, são pequenas construtoras que o cara é comercial, às vezes até Uhum. tá na obra, é financeiro. Qual que é o mais fácil, assim, tipo, porra, Tá. O mais fácil, tá? Que eu sempre sugiro isso, é fazer um agente no próprio GPT. Pra quem assina, Tá. dá pra fazer lá. Ou no Google, no Gemini agora é de graça, tem o Gems lá. O que são esses assistentes, né? Dentro do GPT ou do Google. Até o Claude tem, mas vamos pegar os dois que a galera mais usa. É tu treinar a IA pra ela saber alguma coisa específica. Esse é o primeiro nível de desenvolver algo com o IA, né? Então, ou quem assina o GPT, vai lá no GPT e lá, meus GPTs, consegue criar, ou quem tá no Google lá, no Gemini, tem o James lá, tu cria. O que é isso? É tu pegar o teu empreendimento, todas as informações que tu sabe dele, maiores informações possível, que tá lá no bloco, lá, tabela de vendas, tudo, e tu abastece esse agente, esse assistente, com essas informações. E aí tu vai ter um especialista no teu produto. Especialista que sabe tudo do produto. Tu treina, tu conversa com ele, faz ele entender o teu produto melhor que tu mesmo. E aí sempre que alguém do time, do marketing, do atendimento ou corretor tiver uma dúvida, tu fala assim, cara, conversa com o nosso agente, sabe tudo do produto. Uhum. Esse pra mim é o negócio mais fácil, o melhor teste a ser feito e que inclusive isso sempre vira um produto legal que a empresa quer ter no seu negócio, que é ter uma IA especialista nos seus produtos. Que isso dói em todas as áreas da empresa. O marketing às vezes quer fazer uma campanha, mas daí tem que perguntar, mas a gente tem isso, não tem isso, tem Sim. isso, tá lá. O corretor às vezes quer saber se tem uma metragem, uma coisa diferente, tá lá também. Então, esse pra mim é sempre o ponto que eu dou até de partida nas empresas. Cara, vamos criar uma agentezinha básica aqui, só pra gente ver isso aqui funcionar e é legal demais, aí todo mundo fica, né, vem um wow, assim. Cria básico lá no GPT ou no Gemini, um agente que sabe tudo do teu produto, de um produto. E aí testa, conversa com Uhum. ele, pede dicas, pede coisa. Pô, tô atendendo um cliente aqui que me falou tal coisa, como é que eu contorno essa objeção? E aí tu vai sentindo também, tu vai melhorando o discurso dele e já te coloca no jogo. Você fica, caramba, fiz um agente de IA. Fica Sim. legal pra caramba, sabe? Tu já sai daquele marco É. zero que tu tá e tu fica travado ali, né? Isso. O primeiro Isso, passo é isso, de importante. certa forma, é comercial, né? Uma coisa que, pô, tu vai ajudar o corretor a vender mais, de repente, tu vai ter mais insights do teu negócio. Então, isso até tu vê mais resultado do que eu dizer assim, pô, vamos botar um agente A no teu financeiro. Cara, peraí, mas Uhum. qual é o problema? Às vezes o cara nem sabe qual é o problema do financeiro dele, né? Leva tempo pra caramba de fazer uma conciliação, mas não tá doendo ainda. Uhum. Esse é o tipo de coisa que eu sei que às vezes dói, assim, que é a informação cruzada. Legal. E o corretor não entra no sistema, ou ele tá ali no dia a dia da visita, cara, ele vai olhar no chat ali. Sim. É fácil. Jota, conta um pouco como é o teu trabalho na Upload hoje, o que mais tu trabalha junto às incorporadoras, assim, Boa. como tem sido esse trabalho? Cara, a gente desenvolveu a Upload porque eu tava dando muita consultoria, assim, de implantação de IA no mercado. E é o que eu sempre brincava quando o pessoal me contratava, eu falava assim, tu vai contratar alguém que tá descobrindo também o que dá pra fazer. Então a gente descobria junto, né, um trabalho que eu já faço de conselheiro de inovação há um tempo já, principalmente pra incorporadora. A gente tava descobrindo coisas que dava pra fazer com IA. Então essas coisas que eu tô falando pra vocês são tudo em teste de entrar numa sala com todas as lideranças da empresa e falar assim, cara, me dá as dores de vocês, deixa eu anotar, Sim. eu vou entender se dá pra botar IA nesse negócio. Então a gente tava fazendo muito isso. E com o tempo eu vi que, pra mim, hoje, a principal coisa que eu investiria em IA, pra quem... Acho que dá pra fazer pra todo mundo, mas principalmente pra quem tem uma equipe um pouquinho maior, mais de 10, 15 pessoas,
é preparar o meu time. Porque como a IA é um uso muito pessoal, a gente tá falando de coisa que a gente usa, muito pessoal, esse uso de IA, eu na minha visão, na minha tese, eu tenho que garantir que o meu time saiba o máximo possível desse negócio, para ele usar melhor. Porque tá todo mundo usando já. Uhum. Então, se o meu funcionário já usa o ChatGPT para tirar dúvida, para criar texto, eu tenho que garantir que ele não vai usar criar coisas genéricas, que ele vai criar bem as coisas, porque todo mundo vai usar, inevitavelmente, né? Ou pelo menos que eu tenha um direcionamento de como são as melhores ferramentas, não subir dado da empresa, esse tipo de coisa. Então eu comecei a perceber, dando essas consultorias, que, cara, o time tem que saber. E aí nós criamos um negócio chamado AI First, que é uma imersão em company que a gente faz nas empresas. Eu vou até o incorporador, imobiliária também, mas principalmente para incorporadora. A gente vai e faz 8 horas assim, de conteúdo um dia inteiro, manhã, tarde, botar todo mundo na mesma página. Fundamento, conceito, como é que funciona, como é que é, quais são as principais ferramentas que dá para usar, por que usa, como é que conversa, como é que está resultado, toda essa coisa básica. E no final a gente faz um hackathon, que é colocar ensinar todo mundo a criar esses assistentes, que eu falei que dá pra gente criar, e criar uma pequena ferramenta de IA para sua área. Cara, isso é massa que todo mundo cria a sua dor, que às vezes o dono da empresa nem sabia que tinha essa dor ali do cara pontual e ele cria. Então isso a gente começou fazendo isso na Upload. A gente criou o Upload para o nome, né? Upload para atualizar o mercado. Aí a gente faz ainda esse in company, que se chama AI First. E aí nós começamos agora a implementar algumas outras coisas educacionais. Então a Upload ela nasceu como um laboratório assim de inovação, que a gente fala de IA para testar essas coisas de IA e ver o que dá certo. E ela está evoluindo agora para uma escola de negócios. A gente deve lançar, esse ano eu quero lançar um espaço do Upload lá em São Paulo, que é uma escola de negócios. A gente ter cursos executivos, né? Tipo meio que o G4 fez na educação corporativa, a gente fazer uma coisa focada no mercado imobiliário. Como é que eu formo, né, o gestor de lançamento? Como é que eu formo o líder de IA na empresa? Então, essa é a ideia. Mas hoje, esse é o objetivo, né? Hoje a gente tem esse programa de educação para líderes e para o time da incorporadora, se eles quiserem, né? Mas eu sempre sugiro, criar essa cultura de IA no negócio vai te fazer tu ganhar tempo ao longo dos anos, sabe? Ao longo dos próximos movimentos, assim. Show. Dá o primeiro passo, tipo, É isso aí. Acho que um dos insights legais que a gente pode trazer é que é muito fácil, né, de começar. Sim. Muito rápido e tu já consegue colher. Eu sei que provavelmente a maioria das pessoas que estão ouvindo já usam, assim, de forma pessoal. Mas a gente tá falando aqui de algo, talvez, um degrauzinho a mais, né? De criar uma estrutura profissional voltada pra tua operação. Isso. Personalizada, né? O primeiro passo tá na nossa mão, é só a gente se provocar um pouco. E não, uma coisa que eu falo assim é que, cara, a IA tem potencial, e tá sendo várias pesquisas disso, de deixar a gente mais burro, né? Que é tu, tipo assim, cara, esse dia foi feito não sei se foi o MIT, mas fizeram um estudo com 50 e poucas pessoas que, tipo, dividiram em 3 grupos. Um grupo que tinha que escrever textos com IA, o outro que tinha que, se eu não me engano, corrigir o texto com IA, e o outro que tinha que escrever a sua mão, assim, mão livre. E aí, pô, o primeiro grupo escreveu os textos mais rápidos, melhores, não é? Porque usou IA. Mas depois de um tempo, eles pediram para as pessoas escrever todo mundo sem IA. E aí a galera meio que deu uma travada. E aí eles botaram os próprios textos que as pessoas fizeram, e os caras que escreveram com IA não reconheciam aquele texto como seu. E nem lembravam do que tinha escrito. Então a gente tem um problema cognitivo que vai começar a acontecer. Né? Hoje, mais de 50% do conteúdo na internet é feito com IA. E a IA aprende com conteúdo na internet. Então, tipo, é meio que a IA produzindo para a IA aprender mais, né? Esse é um puta problema. Mas o ponto principal é que, pelo menos da maneira como eu uso na maioria das vezes, né, e que eu acho que as pessoas têm que usar, é eu usá-la, como eu falei, como copiloto, mas eu usá-la para me deixar mais inteligente, não mais burro. Então tem formas de tu conversar, de tu pedir, que tu agrega um conhecimento a mais do que tu não tinha, do que tu só ter uma resposta pronta, né? Que é o que a gente tá tendo, que é tem conteúdo genérico pra caramba. Quem for mais autêntico vai sair na frente, né? Eu acho que o dono da empresa, hoje, ele tem esse problema na mão dele também, que é como é que eu garanto que as pessoas deixem de ser genéricas, né? Como é que eu garanto tem que que ter uma análise crítica. Quem nunca corrigiu ou ensinou algo pra IA também, né? Exatamente. Às vezes acontece. Tem que ter, cara. Tem que ter essa análise com calma. Cara, eu acho que esse é um baita tema. Daria pra gravar mais uma hora de podcast falando sobre isso, porque assim, a IA chegou pra nós já, assim, num momento onde a gente já passou pelas fases iniciais da vida. Agora, como a IA vai impactar a formação de pessoas, né, numa fase mais de idade mesmo, não sabemos exatamente ainda. Tem um ponto que é assim, que é meio que uma provocação, que é o seguinte, né?
os líderes das empresas hoje, e inclui a gente, né? Nós fomos treinados a liderar pessoas. Como é que a gente vai... como vai ser, sendo que nos próximos meses até, não anos, a gente vai liderar pessoas e agentes? O líder da empresa vai liderar as pessoas e vai liderar a IA que vai estar daqui a pouco operando na sua área ali, né? Um agente, ou às vezes não é nem um agente em si, mas é um sistema. Nós não fomos treinados para isso, né? Para delegar coisas para um não humano. E como é que vai ser essa parada, né? É meio doido, meio futurista, mas é um futurista que já está acontecendo, né? E ao mesmo tempo, acho que isso vai exaltar cada vez mais o feijão com arroz humano, aquela coisa meio básica nossa de ser humano, sabe? De saber interpretar, saber conversar. Isso vai ser valorizado também. Então tem um jogo aí que tá rolando. Eu tava né? compartilhando, só um último detalhe. Tava compartilhando esses dias com um amigo meu sobre a minha preocupação com, por exemplo, a mídia. Pô, tu vai ouvir uma música, cara, muitas músicas hoje é IA. Tu vai ver um vídeo numa rede social, é IA. Tipo, e aí ele me trouxe, tá, mas isso vai ter um lado positivo, que é justamente a volta, talvez, de coisas não tão online o tempo todo, sabe? É isso aí. Que é o que tu falou agora. Que Então. já tá rodando já, né? É uma baita tendência, né? Essa tendência de fuga da tecnologia, né? Por isso que no início que a gente falou, né? A galera lançou essa trend do 2026 ser o novo 2016. Meio que essa busca né, da nostalgia de que quando a gente não era tão digital, apesar que 2016 a gente já era bem digital, mas... Né, deu um salto aí nos últimos anos que tá louco. Então vai premiar também essa empresa mais humanizada também, essa coisa... né? Acho que os vídeos, por exemplo, o mais humanos vão ser também cada vez mais assistidos, mais valorizados, essa coisa menos montada, né? Mais, pô, fazer um vídeo aqui agora. Isso gera oportunidade pra caramba também, né? Total. Uma curadoria maior também. Enfim, acho que sempre abre espaço, né? A inovação vem, ela vai abrindo espaço também. Ela vai comendo algumas coisas, vai abrindo espaço também, a gente né? não pode não pode só usar, né? E, tipo, focar muito nisso e esquecer do resto, mas também não podemos ficar alienados a isso. Então, é um meio de campo aí. Jota, pra quem quiser buscar Upload, quais são os principais canais? Como é que chegam até o Jota ou até Upload? Boa, da Upload, acessar lá uploadlab.co ou .com.br também, que é o nosso site ali. Ele conta um pouco do AI First, aí pode entrar em contato com a gente. E comigo, ou no LinkedIn, só botar J Baptista, ou no Instagram, que é @ojbaptista. Eu sou um bad influencer, que eu falo, porque eu não posto muito conteúdo, mas tá lá o meu Instagram, às vezes rola alguma coisa no Instagram, mas seguem lá, pode mandar mensagem que eu sempre gosto dessa interação também, que eu sempre falo pra galera, quando eu vou fazer palestra e tal, que, cara, me pergunta no Instagram lá, pô, conheci tal ferramenta de é boa, não é boa? Porque como eu já testei várias, é uma forma também de eu descobrir outras que eu não conheço, mas também de eu falar, pô, essa daí tá legal, mas usa essa outra. Eu sempre deixo um canal aberto lá. No Instagram não é uma IA que responde, sou eu. Então, às vezes eu demoro pra responder por causa disso, mas é só mandar lá que a gente tá canal aberto. Show, cara. Maravilha. Bom, prazer falar contigo. Uma honra. Te receber depois de tantos anos, né, de conhecer e conviver e estar no mesmo mercado, cara, para nós é legal. Espero que a gente possa gravar mais daqui a mais tempo e tenha novas tecnologias pra gente discutir, né? Maravilha. Então, brigadão pela participação aí. Pô, eu que agradeço o convite, sempre um prazer. Você sabe que vocês não convidam, né? Convocam. Se vocês falarem assim, vem que a gente vai gravar de novo, a gente dá um jeito e vem. Show de bola, cara. Gui, obrigado também, mais um. E, pessoal, obrigado para quem acompanhou, esteve conosco. Também o Tijolo Hub, né, e o Hub da Propriedade Digital, ambos parceiros aí do Bloco Talks, também participam de todo esse mundo tecnológico, né. E nos vemos no próximo. Valeu, gente. Até o próximo. Valeu.